Voltamos com o balanço geral aqui na tela da Record TV Interior RJ e dando sequência ao nosso quadro de entrevistas com os prefeitos da região. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Bernard Tavares, que é prefeito de Carapebus. Durante a entrevista a gente vai abordar sobre os principais assuntos que marcaram um ano em 2022 no município. Seja muito bem-vindo, prefeito. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos, em especial aos meus queridos carapibuenses. A gente que agradece mais uma vez a sua vinda, por ter aceitado o nosso convite, né? E aí, para começar essa entrevista, a gente vai falar sobre uma situação recente que trouxe muitos problemas, né, para Carapebus, que foram os alagamentos causados aí pelo temporal no fim do ano, que deixou a cidade com vários transtornos. A gente sabe que a prefeitura atuou bastante nesse período de chuva, né? Além de trabalhar aí na limpeza das ruas, acabou dando suporte também para as famílias que foram afetadas financeiramente, inclusive como a criação aí do cartão Recomeçar, né? Que começou a ser entregue para a população com auxílio no valor de R$3.000. Prefeito, a gente quer saber onde que essas famílias estão nesse momento, já voltaram para suas casas? Como é que está a situação? Então, Paula, na verdade, nós tivemos pouquíssimas famílias desabrigadas. Nós temos hoje no cadastro do cartão Recomeçar, é claro que foram atendidos os critérios legais para tanto, 428 famílias e outras 26 famílias que não foram contempladas pelos critérios do cadastro. Então, assim, as casas eram casas na área central. Quem olha, no primeiro momento, os vídeos, eles acham que aquilo foram bairros periféricos. Não foram. Aquilo ali foi o centro de Carapebus. Aquelas imagens que eu apareço, inclusive, são 2 ruas depois da minha casa. Então, as casas elas foram tomadas pelas águas, mas tão logo as águas baixaram, a população fez a limpeza da casa e retornou. Então, desabrigados foram muito poucos. E ainda sobre esse assunto dos alagamentos, uma reclamação dos moradores que a gente recebeu foi a falta de infraestrutura nas ruas, né? A gente quer saber por que as ruas acabaram ficando alagadas rapidamente, né? E por que essa água demorou para escoar em algumas regiões da cidade? Então, em primeiro lugar, é importante destacar que nós completamos no dia 15 de dezembro um ano de gestão. Então, isso tudo aconteceu antes mesmo de completarmos um ano de gestão. Como toda cidade, e Carapebus não é diferente, existem problemas históricos. Não são problemas de Carapebus, são problemas de Campos, são problemas de Macaé, são problemas de Conceição de Macabu, de Itaperuna. São problemas que estão lá muito antes mesmo do nosso nascimento. Contudo, é claro que a gente tem a responsabilidade de trabalharmos para minimizá-los. Só que, o que acontece? Carapebus é um município que foi emancipado em 95, primeiro ano de gestão em 97. Nós tivemos também a decretação do Parque Nacional de Jurubatiba, que é um patrimônio federal, e nós temos a nossa lagoa. Anteriormente, e Carapebus tem uma cultura muito parecida com Campos, que é uma cultura do açúcar, da usina, nós tínhamos a usina que com certa frequência, no mínimo 1 ou 2 vezes no ano, sempre na temporada de alta das chuvas, costumava fazer a abertura da boca da barra. E com isso se controlava o nível das águas no córrego da Maricota, que é um córrego que corta o centro da cidade. Com o advento do parque, e aí eu não estou responsabilizando ninguém, estou apenas passando uma informação, o parque é de 28 de abril de 1998, o que acontece? Existe todo um entendimento sobre a ótica ambiental, da ótica da preservação, e se limitou à abertura da barra. E aí a gente não está fazendo crítica nenhuma, a gente só está expressando o que acontece. E nós tivemos muita chuva em pouco tempo. Quando nós tivemos uma reunião do SIDENF com o nosso governador Cláudio Castro, eu falava aqui com os demais da Record, os prefeitos do SIDENF estavam, inclusive o prefeito Vladimir aqui de Campos, e ele falou, à época, 15 dias antes dos transtornos aqui de Campos. Lá eu não tive esse problema em Campos, igual em Conceição de Macabu, igual em Macaé, igual a Carapebus. Porém, em Serrinha choveram 400 milímetros em 36 horas. E eu virei para ele e falei, Vladimir, repete para mim, por favor. 400 milímetros em 36 horas. Falei, em Carapebus foram 289 milímetros em 3 horas. E
na madrugada. Então foi um volume de água muito grande. Nós já estávamos com a nossa lagoa perto do seu limite. Havia uma previsão de chuva de terça até domingo e acontece que choveu na quarta e na madrugada de quinta choveu o que se esperava para a semana toda. Realmente foi um caos nos municípios da região. A gente tem a participação agora de moradores lá do município de Carapebus que estão questionando algumas coisas. Boa tarde. Qual a previsão para o calçamento da praia de Carapebus? Pois já vi que terá muitas atrações e será muito bom para o turismo local. Então, agora vamos falar de coisa boa. Eu quero aproveitar aqui, fazer um agradecimento público ao nosso querido governador Cláudio Castro e ao nosso secretário das cidades, Uruan. O que acontece? O calçamento da praia, ele se iniciou há praticamente 10 anos atrás. E nós temos um trecho de 2,4 km que faltam ser concluídos e fica dentro do Parque Nacional de Jurupatiba. Então, era um sonho da população que esse calçamento, é um sonho que ele se concretize, graças ao trabalho da nossa equipe da Secretaria de Obras, alinhado com os nossos esforços e com a boa receptividade e o abraço do governador Cláudio e do secretário Uruan Sintra, nós já iniciamos agora, nesse mês de dezembro, o calçamento da praia. A nossa previsão é que nesse primeiro semestre esteja concluído. Ou seja, esse, se Deus quiser, será o último fim de ano onde as pessoas terão transtornos para ir à praia. Se Deus quiser, daqui para frente, nós teremos tudo normalizado, tudo calçado, atendendo às suas expectativas e a expectativa de todo carapebuense. Boas notícias, então. A gente tem mais interatividade aqui, mais participação dos carapebuenses. Eu sou Rosana, de Carapebus. Minha pergunta para o prefeito é se ele vai fazer algum projeto para os jovens no município. E ela faz uma segunda pergunta também, pode colocar aí, por favor. E quando ele vai começar a asfaltar as ruas de Morrinhos, em Carapebus? Então, Rosana, vamos lá. Sobre os jovens, nós temos uma série de programas no município. E aí eu tenho que fazer justiça, não foram programas criados pela nossa gestão, mas que nós estamos dando manutenção e estamos aperfeiçoando. Nós temos, por exemplo, o programa Guarda Mirim. Ele é um programa onde as crianças, os adolescentes, até completarem os seus 18 anos, eles podem vivenciar o dia a dia da hierarquização de uma instituição paramilitar, que é a Guarda Municipal de Carapebus. Eles têm uma ajuda de custo em forma, entre aspas, de remuneração. Nós temos na cidade balé, nós temos na cidade futebol, nós temos na cidade altinha. Então, são toda uma série de programas voltados, sim, para a juventude. Aula de música, tudo isso é disponibilizado no município de Carapebus para os nossos jovens. Em relação ao Morrinhos, nós temos uma programação feita junto ao Estado para recebermos o asfalto presente. Graças a Deus, e a gente agradece mais uma vez ao governador Cláudio Castro por isso, nós conseguimos fazer o asfaltamento do bairro Barreiros, o nome já diz tudo, conseguimos fazer o asfaltamento do Santa de Virgem e este ano daremos continuidade a mais 27 quilômetros de asfalto que estão programados. Lá eu já passei nas minhas redes sociais quais são os bairros que serão contemplados. Salvo engano, o bairro de Morrinho não está. Salvo engano, não está. Eu tenho que olhar a planilha. Mas nós iremos atender dentro da medida do possível. Não havemos que mentir. É impossível atender todas as demandas em um curto espaço de tempo de 2 anos. Mas nós vamos trabalhar sempre dentro da medida do possível para atender o máximo possível também. Perfeito. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, porque o que eu vou direcionar para o senhor, a gente quer saber um pouquinho como é que está esse andamento do projeto de reajuste do piso salarial dos professores. Olha, Paula, essa é uma questão muito conflituosa. E há quem interprete que o prefeito ele é o vilão, que ele é o mal, que ele é um monstro dessa história. Só que eu tenho que trabalhar com uma coisa chamada responsabilidade. E aí, eu de forma alguma estou dizendo que os professores, eles não mereçam. Pelo contrário, eles merecem sim. Só que nós tivemos um presidente da República que, por uma questão política, ele tomou uma decisão
mas em momento algum ele criou uma contrapartida para ajudar os municípios. Só para que vocês saibam, tá? Nós tivemos 11 milhões e 500 mil de repasse do Fundeb, mas nós gastamos mais de 13 milhões com a educação, além do Fundeb. Ou seja, há uma diferença de mais de 1 milhão e 800. Então, nós temos hoje uma dificuldade, porque o município de Carapebus, como o município de Campos, por exemplo, tem uma dificuldade com folha. O prefeito aqui de Campos, vocês acompanham bem, fez um TAG, um termo de ajuste de gestão, porque o município hoje arrecada menos do que precisa para pagar a sua folha. Carapebus não é diferente, nós infelizmente temos uma deficiência muito grande com a arrecadação própria, com a arrecadação boa, que são somente 3%. Então o ex-presidente, ele determina que se dê um aumento, mas ele não aumentou o repasse do Fundeb, e é importante frisar isso, e ele tira o ICMS do combustível e depois ele pede aos governadores também que tirem o ICMS do combustível. O que isso vai acarretar? O município, ele vive de repasses. Se ele manda que a gente aumente o salário do professor, que é um pleito justo, mas ele não aumenta a minha participação no Fundeb e a minha arrecadação de ICMS cai, como que eu vou fazer essa mágica? Porque o que acontece? A gente não tem problema em dar aumento. Só que eu preciso chegar no final de dezembro pagando os 12 meses de salário e as férias e o 13º de todo mundo. Aí a pergunta que eu faço, eu dou um aumento agora e quando chegar no mês de setembro, se eu não tiver mais condições de pagar, como que isso vai ser resolvido? Então, nós estamos estudando, junto à Procuradoria do Município, a propositura de uma ação contra a União, para que a União, ela não apenas fale assim, aumente o salário, mas que ela também aumente o repasse para que a gente possa fazer um aumento do salário. É um pleito justo, sou sensível a esse pleito, mas o que eu estou falando hoje é que, infelizmente, o governo federal falou, faça, mas não me deu o mecanismo de fazer e ainda está diminuindo o nosso repasse. Prefeito, que balanço o senhor pode fazer de 2022, né? Foi possível atingir todos os planos que o senhor tinha em mente? Qual é a expectativa da prefeitura para 2023? Olha, o balanço de 2022, eu posso resumir o ano de 2022 em algumas palavras. Uma delas é trabalho. A nossa equipe trabalhou o tempo todo de forma incessante. Quem é de Carapebus, quem é de Macaé, quem é de Conceição de Macabu, quem é de Quissamã, que são as cidades vizinhas, sabe bem do que eu estou falando. Fomos incansáveis no trabalho para entregar sempre a maior e a melhor quantidade de serviços públicos para vocês. Foi um ano de desafios, foi um ano de recomeço, foi um ano de superação e um ano que, infelizmente, foi marcado logo no seu último mês pela maior tragédia natural, pela maior catástrofe natural da história de Carapebus. Foi um ano que tivemos, sim, muitos ganhos, foi um ano que conseguimos, graças a Deus, chegar ao término com pagamentos em dias, com as nossas obrigações cumpridas, com os fornecedores todos recebendo. Foi um ano que conseguimos prestar bons serviços na área de educação, bons serviços na área de saúde, de limpeza urbana. Estamos com obras em andamento, mas foi um ano que não terminou como gostaríamos. Mas estamos trabalhando e temos expectativas de que o nosso 2023 seja um ano mais generoso. E será. Prefeito, suas considerações finais, por favor. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de fazer um agradecimento. Durante tudo que nós passamos, nós nunca estivemos sozinhos. Nós sempre tivemos Deus ao nosso lado e bons amigos. E eu preciso agradecer a todos que de forma anônima ajudaram o Carapebus nesse momento tão delicado, com doações e sua solidariedade, em especial às igrejas, mas também preciso ser justo com alguns nomes. Então, meu muito obrigado ao governador Cláudio Castro, meu muito obrigado ao secretário de governo Rodrigo Bacelar, ao ex-secretário Júlio Saraiva, porque o cartão Recomeçar, ele não é um cartão que é municipal, ele é um cartão do Estado. Nós estamos criando um cartão Recomeçar municipal
para complementarmos ainda essa renda de R$3.000. Meu muito obrigado ao Rafael Thompson, a todos vocês do Estado. O governador Cláudio é uma pessoa humana e sensível e jamais abandonou Carapebus. Obrigado, governador, obrigado, Rodrigo, André Siciliano, obrigado a todos vocês que nos estenderam a mão. Prefeito, muito obrigada pela sua vinda aqui aos nossos estúdios, pela sua participação, por responder aos questionamentos da população, da nossa produção. Feliz ano novo para o senhor. Olha, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui, foi uma honra. E quantas vezes vocês convidarem, pretendo voltar. Mande um abraço nosso aos carapebuenses.